Bom, estou aqui com Pedro Liberato, graduando em Direito na USP de Ribeirão. Sim. Ele é um daqueles alunos que nós comentamos em sala de aula que desde criança lia. Sim. Alguns pontos do Pedro me marcaram. Quando ele estava lendo O Mundo de Sofia, eu acho que no 7º ou 8º ano, não me lembro. Uma vez que eu estava descendo as escadas da escola, ele me perguntou se a Capitu havia traído o Bentinho. Eu não vou dizer a resposta. E, bom, ele sempre foi muito esforçado, bom aluno, lia pra caramba, destruía praticamente qualquer livro que jogava na mão dele. E, bom, mas isso daí é história. Agora nós vamos ouvir da parte dele. Pedro, pelo começo, foi bom ou ruim ter passado em Direito logo no 3º colegial? Vamos lá. Passar direto do 3º é sempre, assim, é um baque muito grande. Obviamente todo mundo quer fazer isso, mas quando você chega lá, você não tem maturidade nenhuma. Você chega lá totalmente perdido. Mas eu acho que foi muito bom pra mim porque, apesar de eu chegar lá com muitas dificuldades na própria faculdade mesmo, porque, como já comentaram, parece que você não sabe nada e todo mundo sabe tudo. Teve gente que chegou lá, que estava em outro curso de Direito, fez um ano, aí passou na USP e estava fazendo lá, então já tinha uma base. Eu era o único perdido, parecia a princípio, mas pelo menos eu aprendia com essas pessoas. Então, apesar de eu estar perdido, eu estava aprendendo o tempo inteiro, exatamente porque eu estava perdido. Então eu só vi ponto positivo nesse sentido. Perfeito. E o que o levou a prestar Direito? Por que o Direito? Quando eu pensei no curso, eu pensei em dois lados. Eu tinha que gostar da teoria e gostar da prática. Eu sempre olhei esses dois lados. Então, por exemplo, psicologia. Eu gostava da teoria, mas a prática, zero, entende? Então, eu tinha que ser algo que eu gostasse dos dois. E no Direito, quando eu vi o que se estudava, que não era só decorar lei, decorar código, como se fala, eu adorei a teoria. E quando eu vi a prática, que era praticamente você viver de convencer pessoas e de criar raciocínios e desenvolver a lógica, eu me apaixonei mais ainda. Então foi aí que eu percebi que Direito era o que eu gostava, e hoje eu sinceramente gosto muito do curso. Perfeito. Já faz 2 anos que você está cursando, está Sim. indo para o 3º, e o curso era o que você esperava? Assim, quando a gente vai escolher a faculdade, a gente pensa em alguns pontos. Quando você chega lá, são outros pontos que tornam a faculdade boa. Então, por exemplo, eu olhava e falava, não, a grade curricular é incrível, por exemplo, tem economia para jurista. E eu achava que isso era fenomenal. Cheguei lá, dormi em todas as aulas de economia para jurista. Então, não é exatamente isso que torna a faculdade boa. O que para mim mais marca a faculdade são as amizades que você faz lá, porque você aprende muito conversando, tanto com o aluno quanto com os professores, e principalmente as oportunidades que a faculdade te abre, tanto para intercâmbio, quanto para pesquisa, quanto as palestras que vão para lá, enfim, toda a gama que você tem é isso que torna, na minha opinião, a USP a USP. Então, isso foi o que mais me marcou. Traduzindo, você resumiu as tristezas e alegrias a Exatamente. priori do curso. E, bom, você tem alguma bolsa de estudo? Eu tenho hoje uma bolsa de pesquisa, que eu desenvolvo uma pesquisa junto com o professor Márcio, que curiosamente é uma pesquisa que eu não tinha nenhum interesse no princípio, mas depois se tornou interessante, que é em religião e direito e religião. A minha pesquisa hoje é sobre coação moral irresistível, que é quando você em contraste de doação. Então, por exemplo, não vou citar o nome da igreja, quando ele chega e fala, por exemplo, se você não doar a sua casa, Deus vai mandar uma doença na sua mãe. E aí você doa só por causa disso. Isso é coação moral irresistível. Então eu tenho bolsa para fazer essa pesquisa. E agora eu estou pleiteando uma bolsa de pesquisa da FAPESP. Perfeito. E boa parte do material que você usa para estudar, ele está em inglês, português ou qualquer outro idioma? Tá. O direito ele é sempre específico. Então cada país tem o seu direito. Então a maioria do material vai ser em português mesmo. Mas, dependendo da área de pesquisa que você escolhe, vai ter muito inglês. Muito inglês. Principalmente as áreas mais atuais relacionadas a
a concorrência, por exemplo, tecnologia, digamos assim. Então, blockchain, Bitcoin, a própria ideia de fintech, startup, a maioria do material é em inglês. Porque antes de você estudar a parte jurídica, você tem que estudar o conceito. E para isso você tem basicamente material em inglês. Perfeito. Agora, com relação à língua portuguesa, você nota que o pessoal lá do curso, eles têm uma facilidade para discorrer, para poder versar um texto mesmo, ou sempre surge aquela dúvida? E aí, eu coloco vírgula, tem acento? Então, o português, sem dúvida, é a matéria do jurista, no ensino fundamental e médio. Porque o direito, tem gente que acha que é decorar código, não, o direito vive da palavra, de interpretar a palavra. Por exemplo, você pega artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Qualquer um pode decorar isso. Agora, a discussão do trânsito em julgado, que é o caso do Lula, por exemplo, é o que tem dado briga no Supremo e em toda a comunidade jurídica. Então, a gente vive da interpretação. Saber o direito é saber o português. Entende? Então, o que marca hoje o bom jurista que entra na faculdade e tem características de bom jurista é a leitura e é a interpretação. Então, por exemplo, você comentou da briga Capitu traiu ou não Bentinho. Talvez esse seja o primeiro passo. Você pegar esse livro e você destrinchar ele, não é você decorar, mas você pegar e falar trecho A. Isso daqui eu interpreto como sendo traiu. Esse eu interpreto como não sendo. Porque é basicamente essa interpretação. E na hora de escrever, jurista sabe enrolar. Né? Eu já cheguei a escrever 3 páginas sem saber o tema. Depois eu descobri o tema e continuei dali. Entendi. Então eu fiz uma introdução à parte da teoria do direito. Então o jurista é muito bom nisso. É muito bom escrever. A maioria lá, se você pegar os textos, são excelentes. Então é bom quem quer fazer direito já chegar com uma boa base de gramática. Obviamente que tem muitos deslizes que a gente vê no meio do caminho, mas é bom chegar com uma boa base de gramática e principalmente uma boa base de literatura, de saber olhar um texto e interpretá-lo de 3 ou 4 formas diferentes. Ok. E você pretende fazer algum intercâmbio? Lá na faculdade eu fui diretor do ITIM, que é uma entidade voltada para intercâmbio. Então, desde o começo esteve nos meus planos fazer isso. Tanto que na ITIM eu conheci muito intercambista, tanto quanto os da USP que foram, quanto os que vieram de outros países. E então isso sempre esteve nos meus planos. O direito Ribeirão, em específico, ele tem muitas oportunidades de intercâmbio. Comparado proporcionalmente ao Largo São Francisco, são muito mais oportunidades. Comparado ao Largo São Francisco, são 500 alunos por ano e em Ribeirão são 100. E você pega a quantidade de vagas para intercâmbio e na USP Ribeirão é muito maior. Então, para quem quer esse caminho lá, é realmente uma saída essencial. Obviamente, você tem que tomar cuidado com o intercâmbio para não virar bagunça. Sabe? Você vai só para conhecer outro país, pega uma bolsa da USP e perde 6 meses ou 1 ano lá. É bom você estar vinculado ao intercâmbio, à sua pesquisa, ao que você gosta, a língua que você gosta, a cultura que você gosta. Então, nesse sentido, eu tenho muita vontade de fazer. Perfeito. E com relação a áreas promissoras, existe alguma área do direito que seja mais promissora do que outra, pensando simplesmente em dinheiro? Eu sou extremamente enviesado para falar disso, porque a área que eu gosto, ela não que eu não gosto do dinheiro, mas eu gosto muito da área também. Mas a área que eu gosto, ela é notoriamente uma área que dá dinheiro, porque você trabalha com empresa, que é o direito concorrencial. Mas o direito é um curso muito clássico, então sempre vai ter demanda. Obviamente que no direito fala-se em ganhar dinheiro e não se fala, digamos assim, em valores muito comuns, porque tem gente que pensa que 20 mil reais você já está rico, sendo que a maioria da galera que está no direito, se prestar o concurso, vai ganhar em torno disso. Então no direito, quando se fala em ganhar dinheiro, é acima disso. E aí é você advogar em áreas que geralmente são as que mexem com empresa, que é o direito tributário, o direito concorrencial, o direito comercial. Mas isso não te impede de ganhar muito dinheiro com o direito de família, por exemplo, que sempre vai ter demanda, entende? Ou sei lá, direito penal, existe penal econômico. Então, por ser clássico, sempre vai ter demanda no direito, tanto para concurso quanto para advogado.
Mas as áreas que hoje em dia são notoriamente as que mais dão dinheiro são as que mexem com empresas. Tributário, concorrencial, que é a área do econômico, né? Comercial e financeiro. E por sinal, o direito concorrencial é o que você está tendo como meta, né? Sim, o direito concorrencial é o que eu mais gosto, porque, assim, eu sou irmão de economista e namoro um economista. Então, a economia sempre esteve muito presente na minha vida. E eu sempre gostei da relação do direito com a economia, porque assim como eu levei minha namorada para assistir uma aula de direito econômico, eu fui lá assistir uma aula de economia na FE. E aí eu lembro que na aula o professor citava, tem algumas leis que regulam a moeda. Algumas leis que regulam a moeda, isso é direito financeiro. Não é algumas leis, é uma puta de uma área do direito enorme. Né? Você está desprezando esse algumas leis. Então, às vezes um ponto que você estuda tão profundamente, a outra área trata só como mais um fator. E você entender o que você trata como mais um fator, como um ponto a ser estudado, me interessou bastante, principalmente a economia. E aí eu acabei andando para essa área, porque se fala muito hoje, né? Menos Estado, o Estado tem que interferir menos na economia, ou o Estado tem que interferir mais. Mas o que é interferir menos? Como? É muito genérico isso. E aí quando você vai para o direito concorrencial, você vê o que é a lei que regula essa interferência do Estado na economia. O que o Estado pode fazer e o que não faz. Como que ele tributa, como que ele não tributa. Então, é como se você pegasse esse ponto e explorasse ele o máximo possível. Joia. E como que estão suas leituras? Porque nós temos a leitura obrigatória da faculdade, Sim. que ela é extensa, e temos a literatura por hobby. Sim. Como que fica para quem já gostava de ler durante a infância, o ensino médio e agora está na faculdade? No direito é decrescente, porque você começa lendo Dostoiévski, Machado de Assis e acaba lendo Gilmar Mendes. Certo. Então, é esse o caminho natural que você faz. Só que recomendo fortemente que nunca deixe de lado a leitura dos clássicos, a leitura da filosofia, da literatura. Porque, como eu disse, o direito é interpretação, não é decorar a lei. Então, às vezes você sabe tudo da lei, decorado, mas quando você pega para interpretar, você não tem a bagagem cultural necessária para entender como se interpreta uma norma. E essa bagagem, esse feeling só vem quando você tem os clássicos com você. Os clássicos, e assim, obviamente que aqui eu sou enviesado porque eu gosto dos clássicos, não recomendo que se leia, sei lá, Harry Potter ou Percy Jackson. Eu falo dos clássicos mesmo. Mas são essas leituras que vão te tornar grande, entendeu? Tem até um advogado, o Kakai, que é considerado um dos maiores advogados do Brasil, penalista. E uma vez perguntaram, que dica você dá a um jovem advogado? E ele disse assim, leia os clássicos e se sobrar tempo, leia direito. Porque é isso que te torna bom o suficiente para quando você pegar um caso, você saber como agir. Eu lembro quando eu acompanhei a aula de uma professora lá da antiga Bovespa, ela também comenta, em matéria de filosofia, estude os clássicos, os gregos e os romanos disseram praticamente quase tudo, o restante só veio fazer uma reescrita, uma interpretação. Até li uma vez um artigo que falava que tudo que a gente faz é filho de Aristóteles e Platão. Ou é a linha aristotélica ou a linha platônica. Então, talvez seja verdade nesse sentido. Ô Pedro, diga lá. Qual foi a sensação de morar longe dos pais, com festas rolando, um monte de gente louca, chegar em casa de madrugada sem ter que dar satisfação a ninguém? Qual que é a sensação? Morar sozinho é uma experiência extremamente enriquecedora, porque você aprende a viver sem as pessoas te dando toda a base em volta, entende? Você aprende que tudo é você que tem que fazer. Então, nesse sentido, os primeiros passos é sempre muito difícil. Você começa sempre muito tenso. Conheço uma pessoa, não vou citar nomes, mas que demorou 6 meses para aprender a fazer arroz. Entendi. Então começou muito difícil. Mas é curioso que depois você ficar longe um tempo, eu já estou há 2 anos, e eu não tenho o costume de voltar para casa, apesar de estar perto, Ribeirão São Carlos. Quando você volta é muito estranho.
é muito estranho. Uma vez o Guélio disse algo, e espero que minha mãe não veja isso, mas os pais, uma hora, só em doses homeopáticas. Porque senão briga. E briga porque antes a sua mãe era lei. Hoje você questiona, entende? Você fala, por que eu tenho que fazer isso? Por que você quer que eu faça isso? Entende? E a liberdade que você tinha, você não tem mais pra gente. Recentemente meu pai me mandou mensagem, por que você não me dá notícia? E eu tô aqui em São Carlos. Que eu saio de um lugar vou pro outro, sendo que lá em Ribeirão não tem o que fazer isso. Sim. Então, depois de um tempo, apesar do começo ser difícil, você ganha uma liberdade que você não tinha antes. E aí você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, e nem por isso você vai fazer bobagem. Você só vai ser mais livre. Por exemplo, você tem que dormir tal horário porque amanhã tem aula às 7. Hoje eu escolho que aula eu quero assistir. Então eu posso passar a madrugada estudando, ou lendo, ou jogando videogame e fazendo o que eu quiser. Então você fica mais livre para se autodeterminar, digamos assim. Tá. E quando eu vejo alguns advogados, alguns juízes citando frases em latim, Tudo mentiroso. tudo mentira. Vocês decoram isso? Vocês estudam latim? Como funciona? Eu fiz um ano, uns 8 meses de latim na faculdade. Eu tinha um curso lá e eu fiz. O que o direito faz com o latim não é latim, esse é o ponto principal. Não é porque a pessoa fez direito que ela sabe que é a primeira declinação, a segunda declinação. Mas o que acontece é que alguns termos ficaram muito famosos. Por exemplo, indúbio pro réu. Na verdade, o indúbio pro réu no direito brasileiro chama... esqueci o termo agora. Eu também Princípio. não sei, viu? Presunção de inocência. O indúbio pro réu chama presunção de inocência, que na verdade você está falando assim, na dúvida a pessoa é inocente. Sempre parte do pressuposto que ela não cometeu o crime. Você tem que provar que ela cometeu e não o contrário. Mas, e aqui eu vou fazer uma crítica acentuada, os advogados de interior gostam de usar isso para fingir que, nossa, eu sei latim. E aí é o tempo inteiro usando latim. O efeito é ex tunc ou ex nunc. Por que não fala, entendeu? Não, o efeito, daqui pra frente dura, daqui pra trás, ou vai retroagir, entendeu? Lex é de lex. Exatamente. Então, muito disso é um arcaísmo bobo que felizmente hoje tem sido superado. Muitas das faculdades que ditam o direito hoje, que não vou nominar todas, mas por exemplo, a USP, a UFMG, a UFRJ, tem largado isso cada vez mais, esse arcaísmo. E tem focado no que realmente importa, que é argumentar. O direito é argumentar. Então, o latim tem sido cada vez mais superado nesse sentido. Como uma última pergunta, existe alguma disciplina específica que treine retórica, persuasão e eloquência, ou isso é por sua conta? Não, isso é por sua conta e risco. Lá na faculdade isso é por sua conta e risco. Tanto que na DM tem uma matéria que ensina a bater palma. Tem que bater palma? Teve uma professora que ensinou, mas enfim. A retórica... Não, vou falar. Programa de auditório é perfeito, né? Você aprende a... Mas a retórica na faculdade, ninguém te ensina. Não é uma faculdade que tem constantes júris simulados, que tem constantes simulações ou coisas desse tipo. Tanto é que é por isso que eu, sozinho, fui lá sozinho, né? Obviamente que eu fui atrás de bons amigos para fazer isso, mas eu tô agora fundando uma entidade lá na faculdade que chama Ágora, nome grego, porque todo sempre volta para a Grécia. E a ideia é exatamente fazer essas constantes júris simulados, constantes simulações, porque não tem retórica, não tem esse curso de tipo assim, senta, agora escreve. Entende? Aprende argumento 1, 2 ou 3. E aí você aprende vendo, constantemente lendo peças, lendo decisões. Aí você lê as 300 páginas da decisão do Moro, você lê a decisão do Marco Aurélio. Então, é basicamente isso que você tem que fazer, correr atrás por fora, porque a retórica não vem. Uma coisa que eu observei, assim, de todos que nós já entrevistamos, você é o que está melhor vestido. O direito ele exige muito isso, porque o curso de direito ele é muito arcaico, e não no sentido necessariamente ruim, mas ele é um curso que tem história, ele é claro. Então, basicamente, todas as pessoas do direito vivem desse arcaísmo, entende? Você pega os professores do Largo São Francisco hoje,
que dizem ser a escola mais antiga de direito do Brasil, não é, é a de Recife. E a maioria dos professores, os pais deles foram professores do Arco São Francisco, e os avós deles também. Então, existe no direito essa tradição, essa geração. E através disso, isso se marca pelo seu jeito de falar, pela sua vestimenta, pelo que você faz, pelo que você não faz. Então você meio que aprende, você é regrado a ser essa pessoa polida o tempo inteiro dentro da faculdade. Obviamente que é exatamente por isso que alguns perdem as estribeiras, porque querem ir contra isso, querem protestar contra isso. Eu tinha um professor que falava que eu usava muita pulseira e que eu era hippie. E eu falei assim, eu tenho que aproveitar os meus anos de hippie porque depois só uso terno. Ele falou, você tá certo. Você sabe que eu tenho uma ex-aluna que está fazendo administração e ela disse que na avaliação de seminário tem um componente que é a vestimenta. Se você não estiver bem vestido, você perde pontos, porque isso considera ponto primordial para apresentação numa empresa. Sim. Só um parênteses não significa que desde a primeira aula você vai de terno na faculdade. Aliás, tem uma coisa que eu não faço em Ribeirão Preto, naquele calor, é de terno para a faculdade. Mas... Tem ar-condicionado, pelo menos? Sim, não. O Direito Ribeirão é o curso que mais ganha dinheiro dentro daquela faculdade. Não só dos alunos, porque todo aluno lá é rico, mas também da USP. É a faculdade... O pessoal até fala, se um dia você tem que mandar foto dos seus pais de onde você estuda, vai lá no Direito. Entendeu? Porque lá é o shopping do campus Ribeirão. Então, é realmente a parte mais bonita do campus. Mas, então tem ar-condicionado, tem tudo que você precisar, todo apoio. Mas isso não te impede de chinelo e bermuda para aula, que é o que eu faço quase que diariamente. Ok, perfeito. Bom, tem mais alguma coisa a ser dita? Eu acho que principalmente para quem quer direito, não ficar pensando que você já tem que entrar sabendo direito. Eu lembro no meu terceiro colegial, foi a época que teve impeachment da Dilma, e me perguntaram assim, você quer fazer direito, qual a sua opinião sobre o impeachment? Eu respondi assim, então eu quero fazer, eu não faço. E é um desejo, ainda será. Então assim, não pense que você tem que saber direito. Não tenta mostrar que você sabe direito. Não, porque a decisão do Gilmar estava errada. Quem é você? Entende? A gente já evita fazer isso. Quer pagar de ministro supremo e logo de cara. Então assim, só saiba que você tem que estar disposto a aprender, a ler o tempo inteiro, porque legislação toda hora está mudando. Legislação é algo que não tem a mínima, enfim, ela não fica sólida, ela está mudando o tempo inteiro. Não é estanque. Exatamente. E até a própria Constituição, a cada 30 anos a gente muda, uma tradição brasileira que parece se manter. Então não pense que assim, você tem que entrar sabendo. O que você tem que saber é interpretar. Direito é isso. Então leia muitos livros difíceis, entende? Se puder, pega um Kant para sofrer mesmo. Você lê e não saber o que você está lendo, porque é esse baque que você tem que ter, como diria o Clóvis de Vatos, esse brilho que você tem que ter para chegar lá e enfrentar qualquer coisa. Porque você sabe ler um clássico, você sabe ler um Zaratustra, você vai saber ler um livro de direito constitucional, você vai saber ler um livro de direito financeiro. Então esteja pronto para isso, faça isso desde já. Perfeito. Acho que é isso. Obrigado, Pedro. Desejo sucesso. Espero ter.